As palavras do médico ecoavam na mente de Romina enquanto ela caminhava pelos longos corredores do hospital, como se sua alma tivesse abandonado seu corpo. Cada passo que dava parecia pesar 1 tonelada, suas pernas tremiam e o frio das lajotas se infiltrava através de seus sapatos. Sua mente e seu coração estavam com o pequeno bebê que naquele momento tinha sido levado para a sala de operações. A incerteza e o medo a envolviam como uma densa névoa, e cada segundo que passava sem notícias se tornava eterno. Romina ansiava poder tê-lo de novo em seus braços e sussurrar que tudo ficaria bem, acariciar sua pele suave e sentir seu pequeno corpo agarrado ao dela. Lembrava da imensa alegria que sentiu ao nascer, quando ouviu seu primeiro choro e o segurou pela primeira vez. Só haviam passado 48 horas desde que deu à luz e o médico havia garantido que tudo estava bem. A felicidade havia preenchido completamente quando saiu para casa com seu bebê nos braços, olhando seu rostinho angelical e sonhando com o futuro que os aguardava juntos. No entanto, essa alegria se transformou em terror quando, durante a noite, a respiração de seu filho começou a falhar. O som irregular e angustiante de sua respiração a despertou, e num piscar de olhos, seu mundo desmoronou. Era uma mãe de primeira viagem muito jovem, com apenas 20 e poucos anos, mas soube que algo não estava bem com o pequeno Diego quando sua pele, normalmente rosada e vibrante, começou a mudar de cor, tornando-se de um tom azulado devido à falta de oxigênio em seus pulmões. Seus lábios, que deveriam ter sido de um suave tom rosado, tornaram-se pálidos e sem vida. Essa mudança repentina aterrorizou Romina, que estava sozinha em casa naquele momento. Seu namorado e pai do bebê estava trabalhando nas minas durante toda aquela semana e não voltaria até alguns dias depois para conhecer seu filho. O medo e o desespero a invadiram, mas Romina agiu rapidamente. Com o coração apertado e lágrimas brotando de seus olhos, envolveu Diego em uma manta e saiu correndo para o hospital. Cada segundo parecia uma eternidade enquanto esperava que um táxi a levasse, e o trajeto pareceu interminável, com cada semáforo vermelho agravando sua angústia. Infelizmente, Romina teve que enfrentar tudo isso completamente sozinha, sem o apoio físico de seu parceiro nem de sua família próxima. Ao chegar ao hospital, os médicos atenderam rapidamente o pequeno Diego. Levaram-no imediatamente para uma sala de emergência, deixando Romina na sala de espera, com as mãos trêmulas e o coração batendo descompassado. Os minutos pareciam horas enquanto esperava notícias, agarrando-se à esperança de que seu filho ficaria bem. Finalmente, os médicos deram o diagnóstico de seu filho. Determinaram que deveriam operá-lo imediatamente, pois o médico que havia acompanhado sua gravidez não percebeu que o bebê tinha um problema no coração. Esse defeito cardíaco estava fazendo com que todo seu corpo começasse a falhar. A notícia caiu sobre Romina como uma pedra, mas apesar de seu medo, encontrou a força para se manter firme, sabendo que seu pequeno Diego precisava que ela fosse forte por ele. A operação era sua única esperança, e ela rezava para que tudo corresse bem e pudesse voltar a ter seu filho saudável em seus braços. Aquela era uma grave falha do pessoal médico, pois se tivessem detectado o problema a tempo enquanto o pequeno Diego ainda estava no ventre, teriam administrado um medicamento para fortalecer os ventrículos coronários. Talvez as coisas tivessem sido diferentes. No entanto, não foi assim. E esse erro poderia ser muito custoso, tanto em termos de saúde quanto financeiros. Romina soluçou à beira da incubadora onde colocaram seu filho. As lágrimas caíam sem cessar enquanto observava seu pequeno lutando para respirar, conectado a tubos e monitores. A injustiça cometida contra ela e seu bebê era imensa, uma mistura de raiva e tristeza a consumia. Mas naquele momento, o desespero e a angústia pela saúde de Diego eclipsavam tudo mais. Com o coração apertado, limitou-se a pedir a Deus que guiasse as mãos dos médicos enquanto seu bebê era conduzido à sala de operações. Romina não tinha como custear a intervenção,
e o hospital se recusava a se responsabilizar pelo erro. A impotência a oprimia, mas sabia que tinha que encontrar uma solução rapidamente. Desesperada, esvaziou os cartões de crédito que seu esposo lhe havia deixado para emergências. Cada cobrança adicional no cartão era uma adaga em seu coração, mas não tinha outra opção. Só assim puderam internar seu bebê para tentar salvar sua vida. Enquanto os médicos preparavam Diego para a cirurgia, Romina sentou-se em uma cadeira no corredor, tremendo de medo e exaustão. Sentia que o peso do mundo estava sobre seus ombros, mas se obrigou a se manter firme. Sua mente era um turbilhão de pensamentos, a culpa por não ter notado algo antes, a raiva contra o médico que havia ignorado o problema, e o medo constante de perder seu filho. A mulher esperou ansiosamente por notícias sobre seu filho durante quase 8 longas horas. Sentada na fria sala de espera do hospital, cada minuto parecia uma eternidade. Não tinha apoio algum de sua família. Quando souberam que estava grávida, a haviam expulsado de casa sem pensar 2 vezes. Nesses momentos de solidão, a falta de compreensão e amor de seus entes queridos pesava ainda mais em seu coração. Por sorte, o homem por quem havia se apaixonado, Armando, apesar de ser muito jovem, tinha se responsabilizado por tudo. Tinha prometido que não lhes faltaria nada e, desde então, não havia falhado. Tinha deixado de lado os estudos que tanto amava para ir trabalhar longe, com o firme propósito de prover o melhor para sua casa, sua parceira e seu futuro bebê. Cada vez que Romina pensava no sacrifício de Armando, seu amor por ele crescia ainda mais. Naquele instante, enquanto as horas passavam lentamente, Romina ansiava desesperadamente por sua companhia. Suas mãos tremiam incontrolavelmente, e o frio do hospital se infiltrava em seus ossos. Precisava urgentemente de um abraço, de alguém que a sustentasse e lhe dissesse que tudo ficaria bem. O desespero e o medo eram quase insuportáveis, e cada vez que ouvia passos se aproximando, seu coração dava um salto, esperando notícias dos médicos. Infelizmente, não tinha como se comunicar com Armando devido ao mau sinal na zona remota onde ele estava trabalhando. Simplesmente teria que esperar até que ele finalmente voltasse para casa. Aquele tempo sentado na sala de espera se tornou interminável. As luzes fluorescentes do hospital criavam um ambiente frio e desolador, e o tic-tac do relógio de parede tornava-se ensurdecedor em sua solidão. A angústia consumia Romina, e as lágrimas corriam por suas bochechas sem parar. Suas orações se tornaram cada vez mais constantes, com as mãos entrelaçadas e os lábios sussurrando súplicas a Deus. Suas palpitações aceleraram, ecoando em seus ouvidos e exacerbando sua ansiedade. Toda vez que via uma figura branca saindo de uma porta, seu coração dava um salto, esperando com desespero que fossem notícias de seu filho. Finalmente, depois do que pareceram ser séculos de angústia, viu sair o médico encarregado da cirurgia de seu filho. O homem, com expressão séria e cansada, olhou para a jovem mãe, que pedia notícias sobre seu pequeno com um olhar cheio de esperança e temor. Ele disse com voz firme, mas amável: "Seu filho acaba de sair da cirurgia, mas esta noite é crucial para saber se ele conseguirá superar esta situação ou não. Deverá ser mantido sob vigilância constante." A alma voltou ao corpo de Romina, sentindo uma imensa alegria ao saber que poderia ver seu bebê novamente. Abraçou o médico com gratidão, suas lágrimas agora de alívio, e agradeceu repetidamente. Depois, dirigiu-se apressadamente para a unidade de cuidados intensivos para estar junto a Diego. Ao entrar na sala, o som dos monitores e o cheiro de desinfetante a envolveram. Ali estava seu pequeno, lutando por sua vida, com tubos e cabos conectados ao seu frágil corpinho. Romina aproximou-se da incubadora, sussurrando palavras de amor e incentivo, acariciando suavemente o vidro que os separava. Naquele momento, não se importou por ter gasto tanto dinheiro, o qual teriam que devolver em breve.
Sabia que se o pequeno Diego se recuperasse, tudo melhoraria com o tempo, e ela e seu querido Armando poderiam superar a apertada situação econômica que os esperava. Mas horas depois, toda a ilusão da jovem mãe desmoronou. A sala de cuidados intensivos estava em um silêncio tenso, quebrado apenas pelo constante bip das máquinas monitorando os pequenos pacientes. No meio da noite, exausta, Romina piscou por alguns segundos, seus olhos pesados pelo cansaço e preocupação. Nesse breve descuido, algo aconteceu com o pequeno Diego que fez com que as máquinas conectadas a ele começassem a emitir alarmes desesperados. O som agudo e constante dos alarmes a tirou de sua sonolência. Ao abrir os olhos de repente, Romina viu com horror como a saturação de oxigênio de seu filho havia caído drasticamente e suas palpitações eram cada vez mais lentas. A tela do monitor mostrava números vermelhos, e o pânico a dominou. Com um grito dilacerante, seu desespero ressoou por todo o local, alertando a equipe médica. Os médicos e enfermeiras entraram rapidamente em ação, correndo em direção à incubadora de Diego. Romina foi afastada da sala, seus gritos e soluços enchendo o ar enquanto resistia a deixar seu bebê. Seu desespero e angústia estavam atrapalhando o trabalho da equipe médica, que precisava se concentrar totalmente em estabilizar Diego. Completamente sozinha e sem apoio algum, Romina caiu de joelhos no corredor, abraçando-se enquanto as lágrimas caíam incessantemente por seu rosto. O tempo tornou-se um turbilhão de agonia e esperança, cada segundo parecendo uma eternidade. Ouvia fragmentos de ordens e termos médicos que não entendia, só podia rezar e implorar por um milagre. No entanto, após alguns minutos que pareceram horas, um dos médicos saiu da sala com uma expressão sombria. O olhar em seu rosto disse tudo o que Romina temia. Aproximou-se dela lentamente, suas palavras carregadas de um peso doloroso. Sinto muito, fizemos tudo o que podíamos, mas não há mais nada que possamos fazer. As palavras perfuraram seu coração. O mundo de Romina desabou por completo. No instante em que recebeu a notícia, Romina se culpou por tudo o que aconteceu. Uma torrente de emoções a dominou. A culpa, a dor e o desespero a atingiram como uma onda imparável. Acreditou que sua irresponsabilidade ao adormecer tinha sido a causa da morte de seu filho, já que o médico havia sido claro ao dizer que Diego precisava de supervisão constante durante toda a primeira noite. Essa culpa tornou-se um fardo insuportável que a mergulhou em uma profunda depressão. Toda vez que fechava os olhos, revivia aqueles segundos em que piscou, perguntando-se se seu bebê ainda estaria vivo se ela tivesse permanecido acordada. Além disso, a situação se agravou pelos gastos hospitalares, que não podiam ser cobertos completamente com os cartões que Romina tinha. O crédito havia sido esgotado com a operação, e ela não tinha como conseguir o valor tão elevado que estavam cobrando pela internação de seu filho por uma noite. Sentia que o peso do mundo caía sobre seus ombros, e o desespero se tornava mais profundo ao pensar em como poderia seguir em frente sem o apoio financeiro necessário. O hospital, inflexível em sua política de pagamentos, negou-lhe a possibilidade de que ela e seu bebê fossem embora juntos. A notícia foi outro golpe devastador para Romina, que já estava emocionalmente destroçada. Não só havia perdido seu filho, mas agora enfrentava a humilhação e a dor de não poder levá-lo consigo para dar-lhe um descanso digno. A mulher teve que esperar o retorno de seu marido da mina naquele fim de semana para que juntos encontrassem uma maneira de dar um descanso digno ao seu pequeno. Os dias que se seguiram foram um calvário. Romina, sozinha e destroçada, caminhava pelos corredores do hospital com a esperança de que alguém mostrasse um mínimo de compaixão. Tentou explicar sua situação aos diretores do centro médico, mas eles não mostraram empatia alguma pela jovem mãe. Suas súplicas e soluços ressoavam no ar, mas seus corações permaneciam fechados. Romina se recusou a abandonar o lugar, agarrando-se à esperança de que de alguma forma, alguém a ajudaria.
Cada hora que passava aumentava seu desespero, e a frieza do hospital parecia absorver sua força vital. Sentia-se completamente impotente, presa em um sistema que não lhe oferecia apoio nem consolo. A burocracia e a falta de humanidade dos administradores eram barreiras intransponíveis para uma mãe que só desejava se despedir de seu filho com dignidade. Finalmente, depois de esgotar todas as suas opções e sem obter resposta alguma, Romina voltou para casa sozinha, com o coração partido. A porta de seu lar, que antes representava um refúgio de amor e esperança, agora parecia uma prisão de dor e solidão. Ao entrar, sentiu que o ar estava mais denso e que cada canto da casa sufocava com lembranças de Diego. Cada objeto que haviam comprado com esperança para seu pequeno, cada brinquedo, cada peça de roupa, lembravam-lhe que nunca mais poderia tê-lo em seus braços. Os dias passaram e Romina não conseguia comer nada. Refugiou-se entre as mantas de sua cama, esperando deitada ali que Armando voltasse do trabalho. Quando ele finalmente abriu a porta de casa, trazia consigo uma grande ilusão de conhecer seu filho. Caminhou pelo corredor em direção ao quarto, ansioso para ver sua amada com o pequeno Diego nos braços. Seu coração batia com força, cheio de emoção e expectativa. No entanto, a cena que o recebeu marcou sua vida para sempre. Romina estava deitada na cama, com o olhar perdido. Suas grandes olheiras a faziam parecer doente, e seu rosto estava inchado pelas lágrimas que derramara por tanto tempo. As sombras do quarto pareciam amplificar seu sofrimento, e o ar estava carregado de uma tristeza palpável. O quarto, que deveria ter sido um santuário de amor e esperança, agora parecia um lugar de desolação e desespero. Armando se aproximou lentamente da mulher que amava, cada passo mais pesado que o anterior. Seu coração se encheu de um pressentimento sombrio, uma sensação de que algo terrível havia acontecido. Ao ver o estado de Romina, sua preocupação cresceu, e uma angústia indescritível começou a dominá-lo. Esperava alguma palavra dela, alguma explicação que pudesse acalmar seu crescente medo, mas no momento em que ela levantou o olhar para ele, soube instantaneamente o que havia acontecido. Os olhos de Romina, cheios de dor e tristeza, lhe disseram tudo o que precisava saber. Armando se deixou cair de joelhos ao lado da cama, sentindo como o peso da tragédia o esmagava. Não podia acreditar, não queria acreditar. Havia sonhado com esse momento durante toda a semana, imaginara como seria segurar seu filho, ver seu rostinho, ouvir seu choro. Mas agora, tudo isso havia se desvanecido em um instante cruel e impiedoso. Romina, com a voz quebrada, mal conseguiu pronunciar as palavras que confirmaram seus piores temores. Contou sobre a complicação na operação, sobre a corrida desesperada ao hospital, e sobre como os médicos fizeram tudo o que podiam, mas não foi suficiente. Armando a ouviu em silêncio, sua mente incapaz de processar a magnitude da perda. Sentia uma dor profunda no peito, como se uma faca invisível o estivesse dilacerando. O jovem pai abraçou Romina com força, suas lágrimas se misturando com as dela. Ambos choraram pelo que foi e pelo que nunca seria. A partir daquele momento, a vida de Romina e Armando tornou-se muito cinza. Armando deixou seu trabalho nas minas para ficar mais perto de Romina, que parecia não ter vontade de seguir em frente. Após dar uma despedida honrosa a seu pequeno filho, os dois se encontraram com grandes dívidas. Armando teve que encontrar um novo emprego com urgência para começar a pagar o que deviam, enquanto tentava ajudar sua esposa a superar a profunda perda. Os dias se tornaram uma rotina de luta constante. Romina, presa em uma espiral de tristeza, mal conseguia levantar-se da cama. As lembranças de Diego a perseguiam constantemente, e a culpa a sufocava. Armando, com o coração pesado, assumiu o papel de cuidador e provedor. Encontrou trabalho em uma fábrica próxima, um emprego que não gostava, mas que lhe permitia ficar perto de Romina e atender suas necessidades.
Com o passar dos anos, Armando sacrificou tudo para ajudar Romina a sair da severa depressão em que se encontrava. Seu amor por ela era tão grande que colocou suas próprias necessidades e sonhos em segundo plano. Todos os dias, levantava-se cedo, preparava o café da manhã e a encorajava a comer. A ajudava a se vestir e a acompanhava em terapias e grupos de apoio. Embora a dor nunca desaparecesse, sua dedicação e carinho começaram a formar uma luz tênue na escuridão que o cercava. Armando sempre encontrava as palavras certas para acalmar seus pesares, lembrando-a de que, embora Diego não estivesse com eles fisicamente, sempre viveria em seus corações. Essa constante reafirmação de seu amor e compromisso foi crucial para Romina. Aos poucos, começou a mostrar pequenos sinais de recuperação. Começou a sair de casa para dar curtos passeios, e às vezes até sorria timidamente diante das piadas de Armando. Embora Romina nunca tenha esquecido seu filho e muitas vezes se sentisse culpada pelo que aconteceu, o apoio incondicional de Armando lhe permitiu tentar seguir em frente. Um dia, Armando lhe propôs que retomasse os estudos que havia abandonado durante a gravidez. No início, a ideia parecia impossível para ela, mas com o tempo e a insistência de seu marido, começou a considerá-la seriamente. Armando a incentivou a se inscrever em uma escola noturna, onde pudesse estudar em seu próprio ritmo. A primeira vez que Romina se sentou em uma sala de aula após tantos anos, sentiu uma mistura de ansiedade e esperança. Armando, fiel à sua palavra, esteve ao seu lado o tempo todo, celebrando cada pequena conquista como se fosse um grande triunfo. Ele a via estudar até tarde, às vezes adormecendo com os livros abertos no colo, e não podia deixar de se sentir orgulhoso de sua coragem e determinação. Finalmente, Romina se formou. A cerimônia foi um momento de intensa emoção. Ao receber seu diploma, procurou Armando entre a multidão. Seus olhos se encontraram, e ambos souberam que aquele era um novo começo. Armando a abraçou com força, sussurrando-lhe palavras de orgulho e amor. Armando também ansiava poder retomar seus próprios sonhos algum dia. Apesar de seus sacrifícios, nunca deixará de pensar nos estudos que abandonara para trabalhar nas minas. Romina encontrou uma nova paixão em seu trabalho como designer gráfica, criando publicidades para diversos empreendimentos. Cada projeto lhe dava uma sensação de realização e lhe permitia expressar sua criatividade, o que se tornou uma forma de terapia para ela. Seu talento não passou despercebido, e logo começou a receber mais ofertas de trabalho, o que contribuiu para melhorar a situação financeira do casal. À medida que a vida começava a sorrir para eles após tanta tristeza, Armando achou que era o momento de se concentrar em si mesmo para alcançar metas a curto prazo. Decidiu fazer pequenos cursos e aspirar a avançar na empresa em que trabalhava. Embora retomar os estudos que havia deixado de lado há muito tempo parecesse uma tarefa avassaladora, ele acreditava que obter um melhor cargo lhe permitiria sentir-se mais realizado e proporcionar uma vida melhor à sua família. As noites em que Armando ficava estudando eram longas, mas cada pequeno avanço o enchia de esperança. Romina, por sua vez, o apoiava incondicionalmente, sabendo o quanto era importante para ele alcançar seus objetivos. Juntos, formaram uma equipe sólida, encorajando-se mutuamente a seguir em frente. No entanto, enquanto Romina se recuperava emocionalmente e se sentia mais segura em sua nova vida, confessou a Armando seu desejo de voltar a ser mãe. Essa revelação abalou Armando profundamente. Ele sentia medo do que poderia acontecer no futuro, considerando o quão difícil havia sido para Romina superar a perda de seu filho. As noites sem dormir, as lágrimas, a culpa, tudo voltava à sua mente como um lembrete constante da dor que ambos haviam vivido. Mas depois pensou que esses temores eram infundados e decidiu ceder ao desejo de sua esposa, que estava decidida a tentar novamente. Armando sabia que o medo não devia ditar suas vidas.
compreendeu que Romina havia encontrado uma força interior que a havia levado a superar a depressão e que agora estava pronta para olhar para frente com esperança. Aos 30 anos, já não eram jovens inexperientes, e Armando confiava que, com a bênção de Deus, as coisas sairiam bem desta vez. No entanto, apesar de seus esforços, nada funcionava. Romina sentia que cada mês que passava sem conceber era uma faca em seu coração, e a tristeza se tornava cada vez mais pesada. Um dia, desesperada por sua incapacidade de conceber, Romina, em lágrimas, pediu a Armando que a levasse a fazer exames para entender o que estava acontecendo. Armando, deixando de lado seus planos de fazer cursos para avançar em seu trabalho, decidiu focar-se novamente nos sonhos de Romina, com a esperança de fazê-la feliz. A saúde e a felicidade de sua esposa sempre foram sua prioridade, e neste momento crítico, não seria diferente. Armando usou todas as suas economias e pediu um empréstimo para cobrir os custos dos exames médicos. Cada visita ao médico, cada exame e cada espera pelos resultados era um tormento cheio de esperança e temor. O dinheiro se foi rapidamente com os caros exames médicos, e quando finalmente receberam os resultados, a expressão do médico indicou que não era uma boa notícia. De fato, os exames revelaram que Romina tinha um estranho crescimento em seu útero que impedia a gravidez. O médico explicou que se tratava de um tumor que exigia uma biópsia urgente para determinar sua natureza. A notícia caiu sobre Romina e Armando como um balde de água fria. O medo e a incerteza apoderaram-se deles enquanto esperavam os resultados da biópsia. A casa, que havia voltado a se encher de esperança, agora estava novamente mergulhada em preocupação e tristeza. Armando tentava manter a calma e ser o pilar forte para Romina, mas em seu interior, a ansiedade o consumia. Finalmente, o dia chegou. Sentados no consultório do médico, Romina apertava fortemente a mão de Armando. O médico entrou com uma expressão séria e sentou-se diante deles. Com voz pausada, explicou que o tumor era maligno. Romina tinha câncer de útero. O mundo de Romina desabou. As palavras do médico ressoavam em sua mente, mas parecia que seu corpo não podia reagir. Armando sentiu como se o chão se abrisse sob seus pés, mas sabia que devia se manter forte por Romina. O médico continuou explicando que o câncer provavelmente se havia desenvolvido devido às pílulas que Romina havia tomado por muito tempo para evitar outra gravidez. Naquele momento, Romina recuou e caiu novamente na profunda depressão da qual havia custado sair. Armando viu como sua esposa se desvanecia, dando lugar a uma mulher que dependia completamente dele. Apesar de seus esforços para lutar contra a doença de Romina e encorajá-la a seguir em frente, ela se recusou categoricamente a colaborar. A depressão a consumia, tornando cada dia uma luta para ambos. Armando começou a financiar todos os tratamentos médicos necessários para sua esposa, dando o melhor de si. Vendeu pertences, pediu empréstimos e aceitou trabalhos adicionais para cobrir as despesas médicas. No entanto, as coisas continuavam piorando em casa, tanto na comunicação entre eles quanto na saúde de Romina. As discussões se tornaram frequentes, e a tensão preenchia o ar em seu lar. Armando tentava ser paciente e compreensivo, mas a constante negatividade e a falta de progresso começavam a afetá-lo profundamente. Com o tempo, Armando se sentiu exausto e desejou não voltar para casa. Sempre que via Romina, tentava esconder seu desagrado por ter que estar ao seu lado. Sentia-se culpado por seus sentimentos em relação à mulher que escolheu como companheira de vida, mas o esgotamento pelo trabalho e as constantes complicações de sua esposa o haviam esgotado e desanimado. As noites sem dormir, os dias de trabalho intermináveis e a falta de apoio emocional o levavam à beira do colapso. Armando logo começou a refugiar-se no trabalho, estendendo suas horas de trabalho com a desculpa das inúmeras dívidas que havia acumulado. O escritório se tornou seu santuário,
um lugar onde podia escapar da constante pressão e dor que sentia em casa. Foi nesse ambiente que conheceu Valéria, uma jovem aprendiz, vários anos mais nova que ele, a quem devia ensinar o funcionamento da empresa. Desde o primeiro momento em que Valéria entrou no escritório, sua presença resultou refrescante para Armando. Sua beleza natural e seu caráter alegre, em contraste com o ambiente sombrio e as dificuldades que enfrentava em seu lar, ofereciam um alívio inesperado. Valéria transmitia uma energia positiva que parecia iluminar até mesmo os dias mais cinzentos de Armando. Com o tempo, ele começou a desenvolver sentimentos por ela, sentindo uma mistura de admiração e atração que lhe era difícil de ignorar. Armando encontrava-se preso entre o desejo de cumprir com suas responsabilidades e seu crescente interesse por Valéria. A culpa o atormentava sempre que voltava para casa e via Romina, que estava completamente deitada na cama, incapaz de se levantar ou participar das atividades diárias. A visão de sua esposa, tão vulnerável e desolada, contrastava dolorosamente com a vitalidade de Valéria, e a tristeza nos olhos de Romina lhe lembrava constantemente a carga que carregava. Embora Armando não tenha dado nenhum passo para atrair sua esposa, sua consciência o impedia de fazê-lo. Ele sentia que devia respeito e fidelidade a Romina por tudo que tinham passado juntos, mas a tensão em casa estava atingindo níveis insustentáveis. As conversas entre eles haviam se transformado em discussões carregadas de ressentimento e desespero, e o ambiente em casa tornava-se cada vez mais opressivo. Uma noite, depois de um dia ruim no hospital, onde uma nova complicação na saúde de Romina e uma forte discussão com ela levaram Armando ao limite de sua resistência emocional, ele saiu de casa apressadamente. Desesperado para encontrar uma saída para a pressão e a dor que o consumiam, buscou consolo nos braços de Valéria. Ela, com seu sorriso caloroso e sua atitude compreensiva, parecia oferecer-lhe a promessa de uma vida sem as dificuldades constantes que enfrentava. Armando usou o dinheiro destinado aos tratamentos de sua esposa para viajar com sua jovem amante, Valéria. Optou por um destino exótico, onde o sol e a areia se tornaram um pano de fundo para um escape da realidade. Durante aqueles dias, Armando mergulhou em uma bolha de prazer e despreocupação, desfrutando da companhia de Valéria e sentindo que, pela primeira vez em muito tempo, estava vivendo momentos de verdadeira felicidade. As praias douradas e o luxo do resort pareciam oferecer-lhe uma forma de redenção temporária, afastando-o das sombras de sua vida anterior. Convencido de que era o momento de dar uma guinada radical em sua vida, Armando tomou a decisão de se separar de Romina. Estava decidido a seguir seus próprios sonhos e a construir uma nova vida ao lado de Valéria. Desligou seu celular, convencido de que não podia enfrentar a realidade até que se sentisse mais forte e seguro de sua decisão. As ligações de Romina, carregadas de desespero e medo, ficaram sem resposta, suas mensagens acumulavam-se sem serem lidas, e o silêncio tornou-se uma espécie de alívio para ele. Quando finalmente voltou para casa depois de vários dias de evasão, sua mente estava cheia de planos para o futuro com Valéria. No entanto, ao chegar, encontrou a casa em uma desordem inexplicável e Romina não estava em lugar algum. Procurou freneticamente por toda a casa, verificando cada canto, abrindo armários e chamando seu nome, mas não houve resposta. Um sentimento inquietante começou a apoderar-se dele, uma mistura de ansiedade e culpa que o fez questionar suas decisões. Decidiu então perguntar por ela no hospital onde Romina costumava receber tratamento. Seu coração batia com força enquanto se dirigia ao centro médico, temendo o pior. Ao chegar, encontrou um ambiente tenso e uma enfermeira de plantão que, ao reconhecer Armando, informou-lhe que Romina havia tido uma recaída naquele mesmo fim de semana. Ela havia sido internada de urgência devido a um agravamento repentino de sua condição. A notícia caiu sobre ele como um golpe devastador. A enfermeira explicou que Romina havia estado ligando desesperadamente, mencionando que sentia que sua vida estava em perigo e que desejava se despedir dele.
A realidade do que ele havia feito desabou sobre ele como uma onda implacável. Armando sentiu-se completamente dominado pela culpa e pelo desespero, compreendendo a magnitude de seu erro e o dano irreparável que havia causado. Os médicos informaram a Armando que Romina não havia conseguido superar sua doença e que ele devia comparecer imediatamente ao hospital para se despedir da mulher que havia compartilhado sua vida durante tantos anos. As palavras do médico chegaram como uma sentença fria e implacável. A expressão grave e compassiva do profissional não deixava dúvidas. O tempo estava se esgotando, e Romina estava à beira do abismo. Enquanto ele se perdia em um relacionamento com outra mulher, uma jovem que havia conhecido no trabalho, Romina estava sozinha, lutando por sua vida. A distância emocional e física que ele havia criado ao se imergir em uma bolha de escapismo e romance foi uma traição profunda, uma que agora se materializava na forma de um aviso urgente de despedida. Desesperado e com o coração despedaçado, Armando dirigiu-se à sua amante, Valéria, na esperança de encontrar nela palavras de consolo e talvez uma razão para justificar a decisão de ter deixado Romina na mais absoluta solidão. Seus passos eram pesados e sua mente um turbilhão de emoções contraditórias. Buscava em Valéria não só alívio, mas também uma espécie de validação para suas ações, um sentido de que tudo tinha valido a pena. A busca por consolo em alguém que havia sido parte de sua fuga se tornou uma necessidade desesperada, uma última tentativa de encontrar sentido em seu caos interno. No entanto, ao chegar à casa de Valéria, Armando se deparou com uma dura realidade que o golpeou com uma contundência quase insuportável. A jovem, que havia entrado na empresa como sua assistente, estava manipulando o tempo todo. Valéria havia usado seu relacionamento com Armando para avançar em sua carreira de maneira calculada, aproveitando cada oportunidade para tomar seu lugar de trabalho e assegurar sua ascensão na empresa. A revelação de sua verdadeira natureza como manipuladora e oportunista foi um golpe devastador, um peso adicional à carga emocional que Armando já carregava. A descoberta de que havia sido usado como um degrau para a ascensão dela chegou com uma intensidade esmagadora. Armando encontrou-se sozinho, carregando um peso emocional esmagador que o acompanhava dia e noite. A culpa e a dor o atormentavam, roubando-lhe o sono e a paz mental. Visitava diariamente o cemitério onde Romina descansava, ajoelhando-se diante de sua tumba e implorando por perdão. Os dias tornavam-se intermináveis, cheios de arrependimento e desolação. Em meio a essa tempestade emocional, o que ele nunca esperou foi que, após semanas de sofrimento, alguém batesse à sua porta, um evento inesperado que o deixaria completamente estupefato e que, sem dúvida, mudaria o curso de sua vida mais uma vez. A visita inesperada da seguradora de vida deixou Armando atônito. Informaram-lhe que Romina havia deixado um seguro em seu nome para o caso de seu falecimento, e que o valor completo seria transferido para suas contas nos próximos dias. Enquanto Armando processava essa informação, também recebeu uma carta manuscrita por Romina, escrita com uma caligrafia trêmula, que parecia refletir a angústia e a tristeza de seus últimos dias. A carta dizia: Querido Armando, lamento profundamente deixar este mundo sem ter a oportunidade de me despedir adequadamente. Apesar da tristeza de nossa partida, quero que você saiba o quanto valorizo sua companhia incondicional durante todos esses anos. Seu apoio constante e seu amor sincero fizeram com que meus dias nesta terra fossem os mais felizes que eu poderia ter desejado. Se em algum momento eu falhei como esposa por não estar ao seu lado como você realmente merecia, quero pedir desculpas. Minha intenção sempre foi estar com você e oferecer o melhor de mim, mas as circunstâncias e minha própria fraqueza me impediram de ser a esposa que você desejava. Como uma forma de compensar todos esses momentos em que não pude estar à altura, deixei este seguro para você. Espero que este gesto, embora pequeno em comparação com o que você fez por mim, lhe ofereça algum alívio e lhe permita encontrar um novo caminho para a felicidade.
Agradeço de coração por tudo que fez e pelo amor que me deu. Desejo que encontre paz e felicidade a partir de agora, e que o tempo lhe traga conforto e novas alegrias. Com amor. Romina. Ao ler as últimas palavras de Romina, Armando sentiu-se profundamente comovido e culpado. As palavras de sua esposa, carregadas de gratidão e perdão, fizeram-no refletir sobre sua própria conduta e suas decisões recentes. Embora o dinheiro deixado por Romina lhe oferecesse a oportunidade de realizar seus sonhos, levar a vida que sempre desejou e retomar os estudos que havia abandonado, sentiu que não estava em posição de desfrutar desses benefícios. Em vez de usar a quantia para seu próprio benefício, Armando decidiu fazer algo que refletisse o amor e o sacrifício de Romina. Optou por doar o dinheiro para organizações dedicadas a ajudar mulheres que enfrentam situações semelhantes às que sua esposa havia enfrentado. Essas organizações oferecem apoio a mães que estão em hospitais lutando pela saúde de seus filhos, e Armando achou que essa era a melhor maneira de honrar a memória de Romina. Esse ato de generosidade não só representava uma forma de redimir seu próprio senso de culpa, mas também uma maneira de garantir que o legado de amor e compaixão de Romina continuasse a impactar vidas. Armando desejava que, embora ela não estivesse mais presente, sua influência e apoio chegassem àquelas mulheres desesperadas que precisavam de ajuda nos momentos mais sombrios de suas vidas. Assim, o dinheiro não só serviria para melhorar sua própria vida, mas se tornaria um farol de esperança para muitas outras famílias. Queridos amigos, quero expressar meus mais sinceros agradecimentos por se juntarem a esta reflexão. Sua presença neste canal é sempre uma grande honra e me enche de alegria. Cada um de vocês, com seu apoio e participação, faz com que esses momentos de introspecção sejam ainda mais significativos e enriquecedores. É um prazer compartilhar com vocês esses espaços de reflexão e aprendizado. Espero que tenham encontrado valor e ressonância na mensagem de hoje. Envio-lhes um abraço fraternal, carregado de gratidão e apreço. Até o próximo vídeo, onde continuaremos explorando juntos mais temas que nos convidem a refletir e crescer. Obrigado por estarem aqui e por fazerem parte desta comunidade.